Alvo da Polícia Federal hoje, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Ele não tem direito à fiança e vai passar a noite na carceragem da Polícia Federal em Brasília. O Partido Liberal foi preso em flagrante pela PF na manhã desta quinta-feira por posse ilegal de arma de fogo. Ele estava sendo alvo de um mandado de busca e apreensão em uma ação que investiga a tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito, quando foi flagrado com uma arma com registro irregular, documentação vencida e em nome do filho dele. Então, ele foi preso. Foi preso no âmbito de uma operação que não buscava prendê-lo, não tinha esse objetivo, e tampouco achar qualquer material ilícito como uma arma. Então, ele acabou sendo preso no âmbito de uma outra investigação e acabou sendo preso por estar na casa dele uma arma que não é dele, ele não apresentou porte de arma e os registros desta arma é um registro que nesse momento é irregular. Na casa de Valdemar também foi apreendida uma pepita de ouro bruto com 39 gramas, que foi periciada pelo Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, informou haver indícios da participação de Valdemar Costa Neto no sistema supostamente fraudulento que está sendo investigado pela Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou também que Valdemar é tido pela PF como o principal fiador dos questionamentos sobre as urnas eletrônicas. Moraes argumenta que depois que o ex-presidente Jair Bolsonaro perdeu a disputa em 2022, o PL pediu ao Tribunal Superior Eleitoral a verificação do resultado do segundo turno das eleições, solicitando a invalidação dos votos de mais de 250 mil urnas. Para entendermos como a prisão de Valdemar da Costa Neto deve impactar a Câmara e o Senado, a gente entrevista agora o cientista político e professor da UNB, Lúcio Renaud. Professor, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. A prisão, obviamente, de Valdemar da Costa Neto, é bom frisar que ela não tem relação com a operação em si, mas sim por causa de uma arma que estava ali, sem a documentação legal, e isso leva para a prisão. Só que tem os desdobramentos políticos de toda a situação, em especial ao PL. Eu queria começar justamente com um partido que tinha uma ambição enorme, justamente nessas eleições municipais, e se vê agora com o presidente do partido preso em meio a uma suposta tentativa de golpe. Como isso pode prejudicar todas as articulações, não só do Congresso, mas também visando as eleições municipais? Boa noite, Gustavo e Renata. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. O PL é hoje, não é, o maior partido, a maior bancada, não é, dentre os partidos na Câmara, e tem um número expressivo de prefeituras, não é? Um partido que tem crescido significativamente e muito vinculado a Jair Bolsonaro e a um movimento, vamos dizer assim, social, o bolsonarismo, que apoia, não é, esse partido com votos. De fato, os eventos de hoje vão ter repercussões, não há a menor sombra de dúvida. Nós já começamos a ver um pouco isso na própria reportagem, não é, com membros do partido, e essa deverá ser a tônica, não é, da defesa do partido, de negação dos fatos e de se dizerem, não é, perseguidos pelo sistema, não é, que Bolsonaro, na verdade, sempre se contrapôs, né, como parte, inclusive, de uma retórica que tem sido comum no mundo todo, de lideranças que assumem essa posição que nós cunhamos chamar de populismo, não é? Que é antissistêmica. Então, Bolsonaro e o PL certamente utilizarão o que está ocorrendo hoje para se dizerem perseguidos, para se dizerem sendo uma tentativa, né, de acabar, de calar esse movimento. Essa deve ser a retórica utilizada e óbvio que a gente deve pensar que o partido irá endurecer, não é, suas relações com o governo, não é, dentro do Congresso. Nós devemos esperar uma oposição ainda mais dura
e contundente do PL como um desdobramento, não é, dessa questão que se levantou hoje, que é gravíssima, não é, que aponta, não é, para um problema significativo, né, uma crise significativa da democracia brasileira, né, que se aprofundou nesses últimos anos, não é, com ameaças de fato concretas, como essa investigação começa a levantar aí evidências bastante convincentes, não é, de que se tentou de fato derrubar o regime democrático no Brasil, com potencialmente a participação de instituições como um partido político, o PL, não é, com participação do governo, não é, com gestores do governo federal e também com envolvimento do Exército Brasileiro. Não é? Então, é realmente muito grave o momento que vivemos, a apuração dessas denúncias vai ser fundamental e os julgamentos que vão se seguir também, não é, para o próprio fortalecimento da democracia no Brasil. O PL se vê aí numa enrascada, né, vai ser, de fato, também muito atacado, não é, pelo próprio governo, já, enfim, há movimentações no pedido, na direção de pedir a cassação, não é, do próprio partido. Então, nós vamos ter, certamente, um acirramento de uma polarização que já é bastante contundente no Brasil. Professor, continuando aí pela sua resposta, dentro do partido, se essa situação se arrastar, teria alguém para substituir ali Valdemar Costa Neto na liderança do PL? Alguns possíveis nomes a candidaturas municipais, por exemplo, poderiam mudar? Porque a gente sabe também que haviam divergências ali entre Bolsonaro e Valdemar em relação a possíveis nomes que iriam disputar, que eles estavam tendo umas discordâncias ali em possíveis candidatos. O que pode ser do futuro dentro do PL de agora em diante? É muito cedo para a gente descartar o Valdemar da Costa Neto desse jogo, né? Se é alguma coisa que ele é um sobrevivente na política brasileira. Afinal, já foi preso, inclusive, né? Então, não é réu primário. E mesmo assim, é de uma influência tremenda, porque é o presidente do maior partido na Câmara dos Deputados hoje e, como eu disse, também com um número muito grande de prefeituras. Certamente, né, o partido vai tomar medidas legais para tentar reverter essa prisão através de habeas corpus e assim por diante. Ele não foi preso envolvido diretamente, não é, com as acusações, não é, ainda haverão apurações a serem feitas acerca do papel do PL nesse processo. Ele foi preso por outro motivo, então é de se esperar, não é, que haja uma tentativa aí muito contundente também de retirá-lo do cárcere com rapidez, para que, enfim, ele volte a assumir a sua posição no partido. Então seria muito prematuro, eu acho, especular sobre outros nomes, inclusive sobre as implicações dessa prisão para as eleições municipais. É importante a gente levar em consideração o seguinte: óbvio, como vocês bem colocaram, isso pode afetar as negociações para indicação, não é, de candidaturas e assim por diante. Vocês estão absolutamente corretos nisso. Esse papel de coordenação, não é, entre partidos, passa muito pelas lideranças desses partidos. E vamos supor, uma ausência de Valdemar da Costa Neto pode ser um complicador desse fator, embora eu volte a afirmar que é de se esperar que esse processo também não perdure tanto tempo, e mesmo se perdurar, a influência do Valdemar da Costa Neto no partido não vai evaporar do nada, até porque o próprio partido vai sair em defesa dele, não há dúvida nenhuma disso. Já se construiu essa narrativa, não é, como foi dito antes na própria entrevista por senadores e deputados do partido, ou aliados, não é, de Valdemar da Costa Neto, dizendo que, obviamente, isso é uma grande perseguição, uma caça às bruxas. Não é diferente da retórica, por exemplo, que o Donald Trump usa nos Estados Unidos para os processos que está enfrentando agora, que outros populistas usam ao redor do mundo quando são
acusados, não é, de crimes ou de contravenções e assim por diante. Então, não devemos considerar Valdemar da Costa Neto uma carta fora do baralho, muito pelo contrário, talvez ele volte até muito mais aguerrido e, como eu disse, com um acirramento, não é, de um conflito legislativo que já existe, que já está posto, mas que com esses desdobramentos ele deve distanciar ainda mais esse grupo, vamos dizer assim, bolsonarista que existe na Câmara, não é? E o governo petista, e aí, obviamente, o Centrão vai ter um papel fundamental depois, como fiel da balança que tem sido ao longo dos anos na nossa história. Então, eu não descartaria, tá? Ainda. Tá certo, professor. Obrigado pela participação aqui conosco, pela análise. Um forte abraço e até uma próxima. Muito obrigado, sigo à disposição.